Pois é, exatamente o que você viu na abertura. Rádio 100 anos de Brasil. Neste centenário do nosso querido veículo, nós estamos homenageando as personalidades, os donos, as donas de vozes tão bonitas que durante anos fizeram a alegria do nosso coração, nos emocionaram e trouxeram boas informações, algumas nem tanto alegres, mas de qualquer maneira nos emocionaram, mexeram conosco. Essa é a função do rádio, o grande companheiro de todos nós, como eu disse antes, há mais de 100 anos no Brasil. Muito bem, nesta sessão nós estamos sempre conversando com pessoas que fazem parte do rádio, que fizeram parte do rádio, e no canal que tem o meu nome aí no YouTube, você encontra a série inteira. Você pode pesquisar, veja o nome do apresentador, da apresentadora que você mais curte, e nós vamos em frente, fazendo sempre um bate-papo gostoso, bem descontraído, para saber como foi a carreira desta ou desse personagem. Hoje eu vou chamar aqui para a tela para fazer companhia para mim e para contar mais um pouco da sua extensa vida profissional. Ele já foi citado aqui inúmeras vezes. Todo mundo fala alguma coisa sempre positiva de Irineu Toledo. Bem-vindo. Que prazer estar com você outra vez. Estou aí, né, seguindo você também desde sempre. E que legal, acho que eu parecia outro dia quando a gente conversou do Rádio 90 anos, né? Pois é, fazendo rapaz. Para a Aberte, né, um documento, e você me convidou também. Muita honra estar com você. Exatamente. Eu vou dizer... rádio, especialmente você que inspirou a minha geração com o que você fez. A gente sempre veio na sua cola. É muito bom estar aqui com você. Eu vou dizer assim, de coração aberto, eu venho trabalhando nesses projetos de rádio há mais de 15 anos. Eu sempre achei que um dia o rádio ia fazer 100 anos e que eu poderia estar vivo. Eu falei, então eu vou trabalhar para que quando ele fizer for apagar as suas 3 velhinhas 100, nós vamos aproveitar e homenagear as pessoas que vieram antes de nós, as pessoas que vieram junto com a gente e os que vêm depois. Então, sim, por isso é que nós estamos conversando com os amigos, contando histórias. E o curioso é que em cada momento de conversa, alguém fala, porque eu entrei na rádio tal, graças a fulano, seu nome aparece várias vezes, você vai ver nos demais episódios desta série, quantas vezes falaram o seu nome, e sempre positivamente, porque você ajudou, porque você escolheu, porque você indicou, ou porque você deu o up na carreira. Então vamos começar do começo. Onde nasceu Irineu Toledo? E como foi o comecinho, já que você tem essa voz tão bem timbrada, na escola, talvez fazendo algum trabalho, ou com o grupo do centro acadêmico? Como é que foi aquele começo antes da profissionalização? Vamos lá. Bom, eu nasci de parteira, filho da dona Eulália, em 1958, na rua Euclides Pacheco, no Tatuapé. Sou Zona Leste desde a infância, fiquei por ali, sempre morei na Zona Leste até aos 16 anos, mas antes aos 14 para 15, aí sim eu que ficava imitando os profissionais do rádio no ginásio, acabei sendo o orador da minha turma de ginásio no Teatro Arthur Azevedo, na Moca, meu primeiro microfone. Era comerciário e depois me tornei metalúrgico, companheiro. Era estudante do Senai pela Ford, mas não era bem o meu lugar. Acabei saindo mesmo, recebendo para estudar pelo Senai, patrocinado pela Ford. Eu acabei me desligando, fui para o interior, para Botucatu. E Botucatu para mim praticamente foi um intercâmbio cultural. Fui com 2 amigos, o Samuel e o Ezequiel. E eu sempre gosto de lembrar que eu era Irineu, mas como a família deles era tudo terminado com El, por causa de nomes bíblicos, acabavam me chamando de Irineu, que são irmãos da vida. Bom, fui para lá para ser comerciário, fui para ter um negocinho lá com 16 anos. Acabei indo para um teste de rádio na Municipalista de Botucatu. Então, a minha trajetória foi essa, de filho de operário da Zona Leste,
comerciário, metalúrgico, vou para o interior, minha vontade já era escrever, minha vontade era trabalhar com comunicação ou com comércio, mas aí me levaram para um teste de rádio e eu entrei em rádio, achei um microfone, o meu segundo microfone depois da formatura. Isso determinou praticamente a minha trajetória profissional, a minha vida, minha missão, meus papéis e meu propósito também. Isso é importante, porque entre tantas pessoas que acompanham o nosso trabalho, que acompanham os nossos programas, essas séries que nós estamos lançando, tem sempre gente nova, que não é que está meio perdida, ela está desencontrada. Tá? É uma outra maneira de dizer que ela está achando o caminho. Por quê? O leque de opções hoje é vastíssimo. Às vezes a pessoa se perde com tanta opção, com tanta possibilidade, ela fala, eu vou para cá, isso aqui dá mais dinheiro. Mas esquece da coisa mais importante que você descobriu cedo, eu também, que é a vocação. Isso. Quando a gente tem a vocação para isso, para a comunicação, seja ela por rádio, seja ela pelo jornalismo escrito, seja ela pela televisão, enfim, comunicar, ter o que dizer e poder passar isso com a própria voz, coisa que eu não consegui, porque eu queria fazer locução, mas toda vez que eu fazia teste, não foram mais do que 3, eu ouvia a mesma coisa, você não tem voz grossa, vai procurar outra coisa para fazer. Ok, então vou escrever, eu disse isso um dia, eu vou escrever palavras bonitas para colocar na boca de quem tem voz linda. E aí deu certo. Eu fui para a produção, depois da produção fui galgando outras posições na coordenação, enfim. E aí eu tive chance de realizar muitas coisas, graças a Deus, e graças a vocês, que trabalharam durante anos e anos, fazendo esse rádio tão gostoso que chegou agora ao seu primeiro centenário. Bom, vamos continuar. Oi? Para nós apresentadores, locutores, é uma maravilha quando a gente encontra o texto. Porque a primeira coisa que a gente deve aprender como comunicador, como alguém que vai para o microfone, por causa da voz, por causa da estética, é que a minha palavra, ela não é minha, não existe uma originalidade. É muito bom você ter o recurso de um texto, de outros textos, de outras ideias do produtor. E a gente é praticamente um dublê de corpo, um dublê de cérebro, um dublê de visão. Isso só enriquece o veículo. Né? Tantos maravilhosos redatores que eu tive o prazer de narrar, isso só melhorou a minha vida como profissional e me aproximou de pessoas. E eu não era só eu, né? Eu estou no microfone, mas eu sou muitos, eu sou toda a equipe que está por trás, né? Produzindo e trabalhando de uma maneira colaborativa, né? Para que uma mensagem encontre um receptor e ela fecunde, né? E ela produza uma coisa de positivo. Então, ainda bem que a gente encontrou profissionais como você, que se entenderam também na retaguarda. Eu também achei que o meu negócio era retaguarda. Mas depois o palco me chamava, a luz, eu falei, então, é lindo isso também. Pois é, mas quem tem conteúdo, porque tem gente que só por causa da voz bonita achou que atingiu o auge da profissão e não se preocupou em abrir o baú das informações e assimilar tudo que tinha. Então o cara vai lá, lê, ouvimos e vamos ouvir, ou vamos falar tal coisa, e tá bom para ele está ganhando dinheirinho e tal. Outras pessoas sentem a necessidade de usar o microfone, como esse que você está aí diante dele, para passar mensagens, sabendo que elas vão transformar pessoas, elas vão contribuir para as pessoas pensarem, para elas analisarem, para elas concordarem ou não, que é muito bom, né? Dentro do rádio a gente tem isso. Quantas vezes a gente já se pegou, eu principalmente, conversando com o rádio, reclamando de uma coisa que eu ouvi falar e tal. O rádio é isso, é exatamente essa coisa da comunicação. Ainda não é possível você ter as duas mãos, ou seja, fazer com que aquela mensagem que foi proferida num determinado momento seja ouvida por você com a sua resposta. Mas, de qualquer maneira, hoje a gente já tem na tecnologia a possibilidade de mandar, em vez de carta, que demorava tanto tempo antigamente, ou do telefone, que também ficava naquela descagem, uma linha dava certo,
as outras davam sinal de ocupado. Mas hoje você tem na lateral direita do YouTube uma chance de conversar com as pessoas, de responder imediatamente e de ver também se aquilo que você está fazendo está chegando ou não. Mas eu vou parar de falar, porque o que eu quero ouvir hoje, quem eu quero ouvir hoje, está aqui do meu lado na tela e nós vamos continuar conversando. Você já foi muito citado, como eu já falei 2 vezes, numa determinada parte da sua vida, numa determinada região do estado de São Paulo e tal. Vamos ver quando é que você vai chegar nele, e aí eu digo, foi aí. Onde você teve essa primeira oportunidade, não só da escola, mas a de começar a trabalhar em rádio, e de repente você falou, é isso aqui que eu quero, é aqui que eu vou ficar, e eu vou fazer carreira, mesmo que tenha que sair daquele microfone, daquela cidade, etc, etc. Vamos lá. Pois é. A gente sempre tem um momento de crise. Eu, no início, quando me convidavam, quando na Municipalista existia lá uma chamada que estava fazendo testes, e eu que era novo em Botucatu, estava fazendo então o colegial que eu retomei ali, as meninas, né, eu era novo na cidade, vinham falar, pensei em você, porque eu fazia discurso, porque eu falava, porque eu contava piada, pensei em você, vai fazer teste, eu não dava bola porque eu achava que isso era coisa de artista, e que eu era filho de operário, que eu tinha que ralar, não ter essas ilusões. Um amigo meu me convenceu a ir para a rádio, o Miro, que era um cara muito divertido, interessante, ele falou, não, Irineu, você vai, você tem que ir, você tem que fazer esse teste. Eu fui, de fato, fiquei eu e o meu professor de português, então, do colegial, fomos os aprovados ali. Então, entrou o vírus, esse vírus que me contagiou positivamente para sempre. Quantos anos você tinha, Irineu? Eu estava com 18 anos. Eu já estava comerciante na cidade, eu já escrevia num jornalzinho da cidade chamado Folha na Estrada, por acaso também, não que eu tenha procurado, eu gostava de escrever, enfim, alguém mandou um texto, acabei ficando repórter, pretensiosamente cronista. Você sabe que nos anos 70 a gente tinha na Folha de São Paulo o Gurgel, o Diaféria, uns caras bacanas que escreviam, né? E eram crônicas do dia a dia, mas imagina um cara de 17, 18 anos fazer crônica, que pretensão, mas eu ficava lá. Bom, então eu comecei ali a brincar com o jornal antes da rádio. Mas ali eu fui contratado para pegar embocadura, porque às vezes saía alguém da rádio, porque rádio não dava futuro para ninguém. Então eu também tinha essa dificuldade. Será que eu tenho talento? Será que eu sirvo? Será que tenho oportunidade? Tanta gente boa. Então eu fiquei um tempo ali, me apaixonei, tive crises, vou, não vou. E num dia de crise eu decidi, um dia que eu tomei até talvez uma bronca, o meu diretor lá que me chamou, falou que eu não saía da rádio, mas enfim, eu fiquei na dúvida se ele estava mandando cuidar da vida, porque eu estava muito na rádio e não estava cuidando da minha lojinha, ou se eu não tinha talento nenhum, se eu não servia para nada, e ele falava aquele monte de coisas para mim, eu com tristeza, com angústia, falei, eu nunca mais volto aqui. Mas eu desci a escadaria, quando eu terminei a escada, uma coisa interessante, a analogia. Era uma escada muito grande, essa escada de um prédio antigo, colonial ali de Botucatu. Então eu desci aquela escada de madeira com uma raiva, nunca mais volto aqui. E o meu grau de descida foi também o meu grau de subida. Quando eu cheguei no último lugar, lá no chão, eu falei, não, eu vou ser bom. Eu vou fazer esse negócio na minha vida. Magoado ainda que saí dali, sem saber. Mas enfim, comecei a ficar mais na lojinha que eu tinha e menos na rádio. Até que teve uma reformulação na rádio e um grande amigo que está lá na Rádio e TV até hoje, o Márcio de Almeida, me ligou porque disse que tinha uma reunião, falou assim, olha, teve uma reunião aqui, o pessoal parece que falou que você não tem aparecido quase, que talvez esteja desmotivado. Aí eu fiquei confuso, eu falei, peraí. Daí fui lá no dia seguinte e acabei ganhando, acho que o melhor horário da rádio, às 9 da manhã. Daí fiz lá um programa, baseado num programa de São Paulo aqui, fiz um chamado Ronda pela Cidade, ligava pra gente, de rádios de fora, para participar, para ouvintes, aquela história toda. Então, ali eu acabei definindo um pouquinho do meu jeito de ser no rádio, de gostar de falar, de gostar de contar histórias e aprendi também com os meus erros, graças aos mestres ouvintes. Mas ali foi uma primeira crise que eu falei, eu vou fazer isso. E então depois eu já saí dali,
tinha entrado na faculdade em Bauru e acabei indo para Bauru e num sábado, passeando em Bauru, precisava arrumar um emprego, porque eu já não tinha mais a lojinha, não tinha como pagar a faculdade, não tinha como lugar para morar. Arrumei um emprego no sábado numa emissora da cadeia Verde e Amarela, que você trabalhou também, na Rádio Clube de Bauru, PRG8, e ali foi minha segunda escola. Tive as minhas crises também, mas foi muito legal trabalhar em Bauru, como redator, como repórter e como apresentador também. Sempre fiquei transitando nisso, viu, Malhoca? Eu não sabia para que lado eu ia. Então, o que me chamava, eu fazia. Não é isso, é que a gente às vezes tem capacidade para fazer mais de uma coisa, talvez não faça tão bem as 3, 4 Sim. Oportunidades que aparecem na nossa frente, mas se você não pegar esta oportunidade e tentar tirar de você o máximo, espremer o máximo que você puder para tirar todo o suco, de repente você não sabe onde é que você vai cair ou qual é o próximo degrau. Achei muito legal, muito bacana você falar em crise, porque é nos momentos de crise que a gente tem que ter soluções. Quando tudo está tudo muito bem, quando tudo está tranquilo, a gente passa por cima e nem repara quando faz a opção por A ou por B, etc, etc. Mas na crise, a gente vai lá no fundo, não só do poço interno, como do seu íntimo, do seu ego, e descobre que, olha, eu estou sozinho, eu preciso fazer isso, se eu não fizer, vai para lá, vai para cá. E os degraus são sempre importantes na vida da gente. Tem gente, tem pessoas, tem profissionais que querem dar passos muito largos, então eles querem subir 3 degraus de uma vez só, e o escorregão é muito forte. Quando cai, vai lá para baixo e custa para voltar. Então, se a gente for degrau por degrau, subindo a escada longa da vida, a gente chega lá com mais critério. Você sabe que é a primeira vez que eu conto publicamente isso, até me emocionei um pouco agora, porque eu nunca tinha feito essa analogia, que no dia que eu desisti lá em cima, depois da conversa no estúdio com o Zé Maria Leonel, eu não entendi exatamente o que ele falou. Quando eu comecei a descer a escada, realmente, quando eu pisei o chão já da rua praticamente, é que eu falei, eu vou sim. Então foi pela primeira vez eu concluí isso aqui, que foi um despertar para mim. Eu vou forçar, eu vou me dedicar a isso. Primeira vez assim, eu já tinha comentado sobre isso, ele estava aqui dentro, mas com essa imagem que eu acabei trazendo para você agora. Olha, agradeço porque esse é um dos nossos propósitos, não só o de deixar, eu não tenho muita frescura nem muita modéstia quando eu falo que eu quero deixar documentos para a posteridade. Onde eles vão ficar? Se eles vão ficar na nuvem, em Marte, de repente, daqui a pouco aparece alguém vendendo espaço para guardar memórias em Marte, não importa. O importante é que as pessoas que fizeram parte deste veículo, que é o que nós estamos tratando agora, o rádio, elas contem a verdade delas. Então, nós teremos oportunidade de tirar a nossa opinião, de tirar a nossa dúvida, de tirar a nossa opção a respeito daquilo. Será que ele falou a verdade? Será que eu também me emocionei quando você contou isso, porque eu imaginei, eu entrei no personagem e imaginei a saga de uma pessoa tão jovem querendo resolver um tipo de problema e nesse conflito que às vezes aparece e a gente não está pronto. A vida nem sempre prepara a gente para tantos embates, debates, colisões que a gente tem, não só com pessoas, mas com situações, com fatos, e o pior de tudo é quando a gente, lá dentro da gente, está em conflito. Esse é o pior negócio, porque você não sabe com quem você vai discutir lá dentro, falando internamente, até que você se encontre. Aí vem o seu eu e define as coisas. Muito legal. Obrigado por esse momento, que foi muito importante para nós. O nosso momento de despertar, né, Luiz, necessariamente não é aquele momento que a gente fez um feito grandioso para comemorar, olha que realização que eu fiz. Às vezes o despertar é naquele momento de angústia profunda, de desespero. Ali também abre-se uma luz, às vezes abre-se um portal, porque é onde que a gente desperta para a gente mesmo, para o nosso poder. Então eu acho que o despertar da gente não é sempre naquele dia de glória. Às vezes é no dia do desespero, da angústia,
no dia que a gente acha que a gente não vai aguentar, que a gente vai desistir, a última coisa que a gente tem, você fala, não, isso não vai me dobrar agora. Eu vou insistir um pouco mais. Então, acho que é Aproveitando a oportunidade, eu gosto muito de conversar sobre isso, embora não seja especializado e muito menos vá dar sequência. Qual é o seu signo? Eu sou do signo de Sagitário, com ascendente em Escorpião. Tá aí uma explicação boa. Leão, Sagitário e Áries são signos de fogo. Eles são quase definitivos no que eles querem fazer. Porém, em momentos em que o Escorpião funciona, no seu caso, no meu é Câncer, na hora que o signo ascendente, o signo lunar, faz um pouco de rebelião dentro, e isso acontece sempre depois do terceiro ciclo de 7 anos, ou seja, lá pelos 21, que é a chamada idade da maturidade, quando você se liberta de absolutamente tudo, pelo menos legalmente falando, é aí que aparecem as outras opções que o signo ascendente ajuda e permite você. Então, de repente, uma hora você tem uma decisão tipicamente sagitariana, mas às vezes você para e fala, poxa, agora eu fui mais doce, agora eu fui mais doce. Por quê? Porque o nosso querido Escorpião, apesar de guardar uma ferroada bem guardada lá no finzinho, para quem não procede bem com ele, ele é um doce o tempo todo. Mas voltando à vida do nosso Irineu, como foi a sequência? Bom, eu ali em Bauru, eu estudava, claro, né, vivendo aquela vida bacana de estudante, de muitos relacionamentos, daquele movimento político do final dos anos 70. Eu também tinha no jornalismo uma possibilidade de mudar o mundo, tinha ainda essa pretensão, então aprendi muito ali, entrei para fazer redação e noticiário, depois fiquei no musical, muito dedicado, muito firme, né, com a minha reportagem e redação. Fiquei ali um tempo, tive como glória também um outro dia de despertar ali na Clube, porque teve uma visita presidencial. Teve uma visita presidencial ainda do João Figueiredo. E ali se prometia muito, estudantil, o movimento sindical, era justamente tudo que eu cobria, porque o meu outro, o diretor da rádio, ele era também assessor de imprensa do prefeito, que era da Arena, tinha aqueles 2 partidos, né? Para quem quer lembrar da ditadura, era Arena e MDB. Então ele era a situação, então eu estava no ambiente, e ele tinha total liberdade para que eu transitasse em tudo quanto era situação de sindicato, movimento estudantil, enfim. E aquele movimento, né, de abertura e essas coisas. Daí era tenso aquele 1980 e eu era o repórter da Clube que atendia a Bandeirantes. Então eu fiz essa cobertura, foi o dia que eu me libertei também. Eu dirigi a piruinha que tinham mandado embora, a repórter que tinha me ensinado tudo, tinham mandado embora, só sobrou eu de repórter dessa cobertura presidencial. E estava voltando um cara que era genial, que esteve na rádio, mas esteve fora por alguns problemas. Ele estava voltando aquele dia para a rádio, que você conhece bem, que é o Arnaldo Duran, que é um genial de um repórter, um cara que é lá de Bauru, fez uma história fantástica no rádio lá. Só que ele estava desentrosado da cidade, então ele ficava na retaguarda, na redação, e eu não dava tempo. Eu saí dirigindo a piruinha, gravava as coisas, entrava no orelhão, abria o orelhão, ligava o fiozinho para transmitir a reportagem. E também nessa época não dava tempo, que eu estava sozinho na rua, então eu tive que abandonar o texto. Daí eu tive que criar coragem de falar as coisas sem escrever, porque acabei de ver o ministro da Comunicação, o Saíde Fará, então já tinha que chegar microfone, daí a pouco já via o outro. Então fiz sozinho na rua, uma cobertura que foi muito elogiada no final do dia. Estava inclusive um dos diretores da Bandeirantes lá no dia, chamou a equipe toda a elogiar, e eu vi depois o diretor de jornalismo entregou para mim ali a bola, né? Pô, a gente deve isso ao garoto, o garoto hoje foi excepcional. Então esse dia também, como aquele dia eu descobri que eu ia ficar, nesse dia eu descobri que, poxa vida, eu consigo fazer reportagem, eu esqueci o texto porque eu já ligava, falava direto porque o Arnaldo Duran ia editar, ou eu passava a matéria pelo fiozinho e já saía atrás de outra, uma atrás da outra. E só tinha eu, então eu tinha que fazer a cobertura do evento e fazia o movimento sindical, fazia o movimento estudantil, enfim, tinha
o Romeu Tuma, na época, que era o chefe da Polícia Federal, tinha as tropas ali, aquele esquema de segurança, e eu transitando tudo ali. Para mim foi uma glória. Terminei aquele ano convidado, depois de um teste, para ir para a Morada do Sol. E aí, enfim, estavam acontecendo as coisas, e também nesse final de ano o Irineu ficou grávido, a minha namorada, de repente me conta no fim de semana que eu volto para Botucatu, olha, temos novidade. E aí eu estudante, eu sem, né, um emprego ali que mal pagava as minhas contas, com crédito educativo, estava também grávido, eu precisava achar alguma outra saída. E a minha saída foi pro FM. Coincidiu, eu tive essa felicidade, porque eu sempre achei muito talentosos os comunicadores, sempre respeitei muito os profissionais de rádio. Eu falei assim, é muito difícil ir para São Paulo, deixa eu construir uma carreira no interior, porque em São Paulo o pessoal é muito fera. Mas daí chegou o FM, precisava de gente nova. Aí a minha porta, um amigo meu de sala de faculdade, falou, o diretor da rádio é meu vizinho, ele marcou um teste para mim, e eu fui num fim de semana para Araraquara, fiz o teste. Quem fez meu teste também você conhece, maravilhoso, que ele estava lá fazendo um sucesso danado, era o Maurício Martins, que hoje é monge. O Maurício Martins fez o teste comigo, o Roberto Montolo, filho, me chamou depois para uma reunião e saí de Bauru e fui para Araraquara trabalhar na Rádio e TV Morada do Sol, que foi outro aprendizado e foi a minha entrada para o veículo que estava chegando e que ofereceria oportunidades para a minha geração, a geração dos locutores ouvintes da Rádio Excelsior, da Rádio Difusora, dessa linguagem que você foi uma pessoa fundamental para construir, e o FM veio com esse caldo, né? Então eu sou da primeira hora do FM, vi a Morada do Sol, embarquei nessa onda, e essa história você conhece bem, e a história do FM eu acho que a gente já está praticamente juntos, né? Porque eu cheguei ali logo na segunda hora, vocês fazendo tudo aqui em São Paulo, e eu lá em Araraquara copiando tudo que vocês faziam. É isso aí. Olha, as grandes personalidades que passaram por aqui citaram muito a sua ligação com a Morada do Sol e aquilo que você proporcionou para eles. É muito interessante isso, porque queira ou não queira, você tem a oportunidade de... Você vai ver, você vai assistir alguns episódios dessa série nossa e você vai observar que durante muito tempo o trabalho que você fez foi excepcional. Eles são gratos a isso, eles dizem isso nas nossas gravações, nos nossos programas. Então, é importantíssimo depois que você e os demais companheiros, colegas, amigos que gostam de história do rádio, quando eles falam do Irineu, me deu a chance, abriu a porta, me permitiu, fez o teste, me orientou, esse é o Irineu tão citado aí. Agora, vamos saber como é que foi esse começo dele na Morada do Sol, que foi realmente, aliás, a própria, o slogan da cidade, né, de Araraquara, Morada do Sol, já é imponente. Agora, se você imagina começar uma carreira na Morada do Sol, é a coisa mais linda do mundo. Muito poético, inclusive. Como seguiu, como foi que o Robertinho Montoro tratou você? Bom, o Robertinho tem a minha idade, né? Tem o Roberto Montoro, que ficava em São Paulo, que era a TV Mulher, que era a Rádio Mulher, e o Robertinho coordenava e estávamos na mesma vibe, né? De fazer um FM no nível de São Paulo, e a Morada do Sol era uma potência. Então eu cheguei ali, a gente tinha um direcionamento artístico ainda antes da minha fase, do Maurício Martins e o Paulo Maia, fundamentalmente os três, né, que fazíamos ao vivo, do Fernando Leonel, cara, maravilhoso, culto, e fazia uma programação, só que ela ficava gravada com um programador que agora me foge o nome, que era o parceiro dele na produção. Ele atendia a Morada do Sol. E o Fernando Leonel depois passou a gravar, o Maurício e o Paulo Maia, a gente começou a fazer a programação gravada, porque eu fazia um programa no AM. Fui para o jornalismo de lá e fui para a rádio, para a parte artística também. E aí fazíamos gravado, até que o Robertinho quis fazer ao vivo. Então foi na minha gestão, praticamente, do Maurício Martins com o Paulo Maia, que a gente precisou criar a linguagem FM ao vivo lá, locutor, operador. Então a gente começou a treinar, operar a mesa,
Pô, e aí a gente tomou conta, né? O Maurício já estava, o Maurício era um fenômeno no AM, né? E aí o Maurício no FM, eu fui pro horário da manhã, que é esse horário que praticamente eu fiquei no rádio, e precisava de mais gente. E lá em Bauru, eu tinha um amigo, o Paulo Roberto, maravilhoso, uma das vozes mais lindas que eu ouvi na vida. Ele era franzinho, negro, retinto, assim, pequenininho, um super caráter, né? E aí eu levei ele para a Morada do Sol e precisava de gente afiada para o FM. E ele falou, ó, tem um menino lá em Pederneiras que ele tem um inglês legal, tem 17, 18 anos, mas só que ele tá no tiro de guerra. O nome dele é Paulo Eduardo Mai. Eu peguei, liguei pro Paulo, o Paulo muito entusiasmado até hoje, ele é um cara que embarca ideias, é um cara que evolui. Ele garotão, e falou, não, mas eu tenho tiro de guerra. Ah, você tá no tiro de guerra? Pô, mas isso vai terminar daqui não sei quantos meses. A gente vai inaugurar nova programação, não sei quando aí. Precisava de você antes. Como é que é o seu sargento? Ah, meu sargento é Aldenir. Eu falei, Aldenir? Esse Aldenir, por acaso, é um carioca? É um carioca. Tinha sido o meu sargento em Botucatu, né? Eu falei, deixa eu falar com ele, né? Eu peguei e liguei pro sargento, o tiro de guerra do Paulo Mai. Falei, ô Aldenir. Ele falou, Toledo, porra, mas você anda, hein? Onde é que você tá, meu filho? Onde é que você tá? Falei, pô, tô aqui na Morada do Sol, uma rádio importante, eu vou precisar de uma ajuda sua. A gente tá reunindo talentos aqui, tem um garoto aí, garoto, eu também era garoto, eu sou 4 anos mais velho que o Paulo Mai, né? Tem um menino aí que a gente precisa dele aqui por isso. E tem aqui uma unidade do tiro de guerra em Araraquara. Eu disse, ô Toledo, vou ver isso para você. Ou seja, o Paulo Mai, soldado, foi pro tiro de guerra em Araraquara e foi para a Morada do Sol também, foi um sucesso lá. Ele saiu até da Morada do Sol, pisando e levou ele para Ribeirão Preto antes da gente. Assim, o Paulo Mai chegou afiadíssimo com esse entusiasmo dele. Então, o tripé ali era eu de manhã, o Maurício logo depois, na hora do almoço, depois Paulo Mai. A noite era gravada, acho que com o Ben TV, alguma coisa assim. Mas ali foi também um exercício que eu tive de coordenação, porque o Maurício tinha um apelo de comunicação muito forte, ele estava indo para um programa de TV. Eu até auxiliava, às vezes, em textos, algumas coisas assim. Então, o Maurício foi para a TV e eu fiquei o coordenador das duas rádios, AM e FM. Então, eu pude experimentar um pouquinho do que é isso, lidar com talentos, com pessoas, né, trabalhando com conteúdo, mesmo com minha pouca experiência. Foi muito legal. E o Robertinho me deu essa oportunidade, até porque o Robertinho é um cara de uma mentalidade assim, ele enxerga as coisas e ele precisa de fazedores, né? Então ele dá essa liberdade para a gente, ele testa a gente, ele banca as ideias que a gente tinha, às vezes contrárias ao departamento comercial e tal. Então a gente formulava ali as ideias, defendia com ele e ele bancava com a gente. Então eu acho que a Morada do Sol, eu sou dessa primeira turma da Morada do Sol, com o Robertinho, né, que era a cabeça, né, vivia, né, viajando, São Paulo, Estados Unidos, e trazia novidades, a gente delirando com aquilo tudo, e ouvindo vocês em São Paulo, ouvindo Jovem Pan, ouvindo Cidade, ouvindo Antena 1, as rádios. Pô, o Robertinho, o Maurício Martins, Paulo Mai, eu fizemos ali um núcleo, pô, arrastamos, né? Só dava gente no interior, era vergonhosa a nossa concorrência com as cidades vizinhas, porque a gente era popular, a gente era artista ali na região. No fundo, o rádio tem um pouco isso. Você citou antes, né? Não, eu não sei se eu era. Isso aí é para artista, eu era mais redator. Eu acho que a arte de fazer rádio, genericamente falando, ela é profunda, porque todos nós temos um tipo de função. O operador, que é artista porque usa as mãos, aquele operador que sabe exatamente o momento de soltar a faixa ou o acorde. Quantas e quantas vezes foram feitas radionovelas ao vivo, e o sujeito pegava um disco de música clássica e escolhia lá um acordezinho para soltar na hora exata em que houvesse a deixa, a fala, tal, etc. Isso é arte. Né? A salvação que o operador... Isso eu estou falando muito próximo do que a gente chama de sonoplasta. Mas a salvação que o operador de gravação faz
com certas fitas que são deixadas lá para ele, e a pessoa grava e fala, olha, errei, isso aqui não vale, vale isso aqui. De repente no ar sai tudo bonito, porque ele mixou, porque ele cortou na hora certa, porque ele editou na hora certa. Tudo isso é arte. O rádio tem muita arte atrás de si. Sem falar em outros setores, mas como nós estamos falando agora de vozes do Brasil, a gente fala tudo muito em torno do que representa a voz e de como ela chega até nós, com tanta gente atrás, trabalhando e levando a possibilidade, transmissor, nossa, uma série de coisas no meio do caminho que são extremamente importantes. Os técnicos... Você falou da minha chegada em Araraquara, sim, e eu citei o Fernando Leonel, mas a parte bonita da minha gratidão eterna para ele, eu queria contar. Você teve, acho que, a oportunidade de conhecer o Fernando Leonel. Sim, o Fernando Leonel, ele era um grande orientador, porque ele era um baita locutor, né? E era um cara muito culto. E eu fazia passagens com ele na fase gravada, e é claro que eu ficava desse tamanhinho perto dele, né? Ele falava, eu era muito fã, falei, é impossível, né? E ele, percebendo a minha dificuldade, um dia ele pediu para o Fernando Mira, que era o operador, pediu para desligar o microfone e falou comigo, Irineu, eu dou as deixas para você falar, eu quero que você fale. Sabe aquele momento de fazer a chamada, ele com grandes ideias, eu só falava, então, pois é, também acho, sim, claro, E daí ele me contou uma história, didático como ele foi, e eu tive que contar essa história a vida toda para quem veio atrás de mim também. Ele contou a história do Caruso e disse que um dia o Caruso morreu quando estava lá apresentando a ópera Aida, sei lá que ópera que ele estava em cartaz, ele morreu o Caruso. E o prosseguimento daquela jornada, daquela promoção, daquela ópera, entrou, né, um outro cantor, né, um outro tenor lá para fazer a peça. E esse outro foi apresentado como o grande substituto, né, a continuidade do Caruso. E essa pessoa, me contou o Leonel, ele disse assim, não, eu jamais serei Caruso, eu vou me esforçar para ser um bom William, por exemplo. E ele disse isso porque ele percebeu exatamente que a grandeza dele, que eu atribuía a ele, é que me inibia. E ele com isso me deu a licença, falou, Irineu, fala o que você quiser, eu te dou a deixa, conta, você tem o que contar, você fala, eu gosto de você, eu gosto da sua locução, eu gosto do que você fala, por que você não... Poxa vida, eu nunca vou esquecer aquilo, porque você sabe que eu sou um homem da prosa, né? Sou um cara que gosta da comunicação, me identifiquei no FM como alguém que conta, como alguém que fala. E eu devo isso também, essa liberdade, esse reconhecimento ao Fernando Leonel. Que bacana, muito legal. É sempre assim, quando a gente conversa, a gente vai lembrando de situações, de falas, de acontecimentos que foram extremamente importantes. E é isso que a gente tem que relevar e deixar gravado para a posteridade, porque muita gente vai entender isso. Hoje nós estamos numa fase em que, você me fez lembrar, o repórter pergunta uma série de coisas, o entrevistado só tem a chance de responder sim. Mas na situação em que você e o Fernando estavam, é exatamente o contrário. Quer dizer, ele deu a oportunidade para você se manifestar, para você colocar a sua opinião, para você poder mostrar aquilo que você tem aqui dentro e poder seguir. Mas essa fase da morada realmente é o que todo mundo cita, os seus colegas, como eu já disse, já entrevistados, já conversaram conosco, falaram muito dessa fase. Foi uma fase áurea para o rádio chamado do interior, mas a gente sabe de coisas, porque Robertinho e eu viajamos durante 30 anos, no mínimo, para os congressos da NAB, de Las Vegas, e a gente se encontrava lá e conversava muito, chegamos até a ficar em hotéis próximos, um em frente ao outro, foi uma das primeiras vezes que eu o encontrei, depois passamos a ficar em hotéis juntos, assim, no mesmo prédio e tal. Então a gente conversava muito, até hoje somos grandes amigos, e a gente sente essa coisa que você está dizendo, essa vontade, até porque ele nasceu no circo, como a gente costuma dizer, né? O pai e o tio eram grandes, aliás, são, só um que partiu, o seu Antônio, sim. Mas o seu Roberto sempre foi um grande radiodifusor, e quem tem isso no sangue, transmite para os filhos, para a família inteira. Pelo menos alguém aproveita, nem sempre todos
vão biscoitar aí a parte do bolo, mas uns e outros, como aconteceu com o Toninho e com o Robertinho, por acaso, os que têm o nome do pai deram certo, deram continuidade e até hoje continuam pontificando aí. Prossiga, Irineu, eu estou falando muito aqui, eu quero ouvi-lo. Eu agradeço muito a eles, né? Com o seu Roberto eu tive poucos contatos, mas o Robertinho, nós tivemos a nossa primeira filha no mesmo momento. Passamos o primeiro Réveillon assim como pais, né? Juntos. 1981, acho que nós estávamos com criança pequena, né? Garotões os dois, nós temos a mesma idade. Então tenho muita gratidão ao Robertinho, a paciência que ele teve comigo também, que eu também era marrudo, né? Não vou dizer que estava numa boa assim, mas eu defendia, né? Eu trazia, mas ele sempre teve uma grande integridade de entender que eu estava disputando para fazer a coisa legal com ele, já que me deu a função, então agora me aguenta, né? E o Robertinho é um parceiraço, eu tenho esse prazer de falar com ele às vezes, a gente já teve a oportunidade de se encontrar e é um sábio, né? Ele sempre foi um garoto sábio, desde sempre. Quanto tempo você ficou em Araraquara, em Namorada do Sol? Fiquei 3 anos. Fizemos lá, eu, Maurício e o Robertinho, eu acho que o primeiro programa de videoclipe do Brasil. Porque, não sei se você conhece a Namorada do Sol, era um prédio as rádios e o outro prédio a televisão. Então, aquelas fitas enormes de videoclipe, a gente conseguiu no aniversário do programa, que o Maurício que apresentava a ligação direta, porque eu viajava no fim de semana, que a minha família, a minha mulher morava em Botucatu, eu ia para Botucatu, então eu não podia fazer o programa no sábado à noite, mas eu deixava gravado. Aquelas histórias todas, sabe, aquelas novelinhas que a gente fazia de humor. Mas nesse dia, a gente conseguiu cabear, por causa de um prédio para o outro, fazer o rádio e transmitindo no FM e na televisão transmitindo os videoclipes com câmera ali. Isso muito antes da MTV, isso foi 1981. Fizemos, acho que, eu não sei se teve alguma coisa assim de transmissão simultânea rádio e TV como aquela. Foi coisa que o Robertinho falou, isso dá para fazer, então vamos fazer. É isso aí. Eu estive lá, questão de uns 6, 7 anos. Eu estive em Araraquara, trabalhei com eles por um projeto particular aí, e conheci exatamente tudo isso que você está citando. Eu só não sabia dessa novidade aí que você está, que até é história, né? Não vou dizer que é o primeiro programa de videoclipe da TV do Brasil, porque verdade. Antes disso teve o Filme Clipe. Em 14 de abril de 1972, estreou na TV Cultura o primeiro programa de filme clipe da TV brasileira. Antes do videotape, era o filme. E foi o TV2 Pop Show. Então, daí para frente, sim, com o advento do videotape, logo em seguida, passaram a fazer criações musicais. O filme clipe era simplesmente a filmagem de um show. Clipava-se, cortava-se um trecho, ou seja, um número musical, e entregava-se para as várias emissoras. O Big Boy tinha no jornal Hoje, ele tinha uma apresentação, o Monsieur Lima, no Rio de Janeiro, fazia isso na outra emissora, que eu acho que era a TV Tupi ou Continental, não me lembro. Enfim, e aqui em São Paulo também, o que não era em rede, também era utilizado o filme. Mais para frente... Depois veio aquele Sábado Som, né, com o Nelsinho Mota, já era um pouco de clipe, um pouco de filme, né? Exatamente. Sábado Som foi um pouquinho depois de 75, por aí. É isso aí. TV Cultura. Mas nós temos pouco tempo, mais ou menos 15 minutos de programa, Irineu. Eu quero saber mais um pouco de você e a sua chegada a São Paulo e esses programas todos que você tem apresentado de manhã, dando não só o bom dia, como o positivismo que você traz há muito tempo com você. Conta aí. Bom, Morada do Sol estava indo tudo muito bem, obrigado, mas a gente estava com uma inflação brava, tinha uma época lá de dificuldades, aí a gente teve lá, daí não dava para ter aumento, para fazer aquelas correções, aí aqueles 40% que eu tinha para coordenar, daí perde, daí eu devolvo o cargo e fico lá só dando uma força, depois continua difícil, era uma fase econômica complicada, né, por causa de inflação e tudo.
Daí eu pedi pro seu Roberto, num dia lá, desses ajustes, eu pedi para ele me despedir, porque eu ia tentar alguma coisa em São Paulo. Caso eu não conseguisse, eu falei assim para ele mesmo, caso eu não consiga, a gente tenta ficar dentro desse mesmo nível aqui, mas eu preciso tentar alguma coisa. Eu já estava com 2 crianças, a Renata e a Roberta, e ele falou, tá bom, me pagou tudo direitinho, eu peguei aquele dinheiro de reserva para viver uns 3 meses, né? E viajava de carona para São Paulo e para economizar, e vim fazer testes em tudo quanto é rádio. E uma dessas caronas eu parei na Rádio Iguatemi de Osasco, conheci então o Beto Montenegro, que é um locutor aqui que trabalhou em várias emissoras nos anos 80, início dos 90, e tivemos uma grande sintonia e tal, falando dessas coisas. Ele era um cara muito animado e ele estava fazendo folgas na Manchete, e ele já pegou a minha fita, levou para a Manchete, porque a princípio eu ouvia a Manchete em São Paulo, eu achei que eu não era perfil, porque eu ouvi um programa um horário do Hamilton Ricardo, que tinha um jeito muito leve, muito brincalhão, e eu falei, eu sou mais pesado um pouquinho, eu acho que eu não sou o estilo dessa rádio. Mas daí, um dia lá, me ligam da Manchete, eu estava esperando coisas em São Paulo, me ligou, mas era uma urgência. E eu tinha saído da morada para não voltar, não consegui nada, tinha ido trabalhar em Ribeirão Preto, a convite do Milton Rabelo, que tinha saído aqui da PAN. O Tutinha tinha trazido o Rabelo e o Zamarian, eram 2 caras que ele gostava muito, e o Milton estava ajudando a Rádio Cidade, que era uma rádio com perfil mais contemporâneo, que ia estrear em Ribeirão Preto, e me levou ganhando bem até. Mas nisso que eu tô ali, não tinha nem sido registrado ainda, pintou a Manchete, eu falei, vocês vão me desculpar, não sei se eu tenho outra chance de voltar para São Paulo. Fui para a Manchete ser folguista em 1983, e tive a sorte também de encontrar uma equipe afetuosa, né? O Paulinho Sérgio Souza, o Paulinho Barba, um acolhedor, era um cara muito jovem coordenando a rádio, o Carlos Silgman, que você conhece bem também, o Peixinho, que coordenava um pouco as redes, mas tinha uma rádio que discutia, que tinha uma equipe muito afetuosa, pequena, e foi o melhor lugar para eu chegar, me sentir seguro em São Paulo, ter oportunidade de ser folguista, depois pintou horário, enfim, fiquei na Manchete nessa fase boa do FM, explodindo o FM em São Paulo. A gente conseguiu ter uma diferenciação, né, para concorrer com Cidade, com Jovem Pan e o Antena 1, ser uma rádio mais falada, mais comunicativa, que é tudo que eu gostava, né? Então eu, no horário da manhã, consegui ficar muito tempo ali, até mudar o meu posicionamento de rádio, assim, popular, né, rádio pop, porque ao entrar na Manchete, depois de um ano, eu fui aprovado também num teste da Rádio TV Cultura, para a Rádio TV Cultura, para fazer AM e FM, narrar clássico, aquelas coisas, que foi outro aprendizado. E aí eu, tentando um outro posicionamento para ir para a publicidade, acabei saindo da Manchete em 86 e fui para Eldorado, que tinha a tradição de grandes locutores e funcionava mais esses big locutores para bater em porta de estúdio de publicidade. Então, eu fiz essa rádio pop Manchete, muito divertida, baile, tive salão de baile com o Beto Gomes, com o Paulinho mesmo, fizemos muita zoeira ali, ao mesmo tempo que fazia o tradicional na Rádio Cultura, que era MPB, na outra música clássica, e quando eu fui para Eldorado esfriou um pouco. Aí começou a me fazer falta a comunicação, que era a rádio mais contida, mas até que eu fui um dos locutores que saiu do texto lá da Eldorado. Eu fui da turminha que saiu do texto, que saiu ali da planilhazinha da cartela, e comecei a falar um pouco a mais, porque eu não consigo ficar sem falar. Em que ano foi isso, Irineu? 1986, em agosto, eu fui para Eldorado, e ela tinha lá, começa aqui, Boca da Noite. E eu já comecei, 6 horas, eu acho que você merece agora dar uma pausa, né? Afrouxar o nó da gravata, São Paulo é uma cidade interessante, deixa que a gente faz a trilha, e você vai pra noite, que São Paulo tem restaurante, São Paulo tem boate. E isso no começo causou estranhamento ali, mas depois o pessoal começou a achar legal. O João Lara de vez em quando me ligava, que eu estava passando da medida. Mas calma aí, tá passando, já tem uma liberdade para falar, enfim. Mas foi uma época também muito legal de Eldorado, e me ajudou nesse trânsito, né, do meu próprio amadurecimento, para ir para estúdio, porque eu precisava pagar contas, precisava tentar esse mercado. Mas Malioca,
eu sempre entendi o rádio, eu sei que eu precisava pagar as contas, a gente vai atrás de oportunidades profissionais e por isso que eu fui também para a propaganda. Mas eu entendo o rádio como missão, como propósito. Eu sempre achei a comunicação do rádio a coisa mais fantástica. Isso como ouvinte, porque eu ouvia os grandes comunicadores de rádio, mesmo tocando músicas que eu não gostava, músicas muito populares, músicas até ruins, muito bregas, mas eu me apegava à comunicação do cara, ao papel que ele tinha, como ele era bom. Então eu sempre tive isso. E então, quando eu me estabilizei, eu só fiquei esperando uma chance de fazer no FM de novo um pouco mais de papo. Então eu mantive essa minha vida técnica de locutor profissional, de locutor narrador, de locutor de discovery, de locutor de comerciais, de institucionais, mas o rádio é o Irineu. Eu, né, como eu brincava nos anos 80, Irineu, eu Toledo, o rádio sou eu, com os meus erros, com as minhas visões, com as coisas, então essa é a oportunidade que a gente tem de comunicação mesmo num nível muito mais profundo, né? E da Eldorado você foi para Nova Brasil? Então, eu saí da Eldorado, fiquei um tempo fora daí, fiquei só na propaganda. Depois a Manchete FM, numa nova reformulação, quando saiu já dos blocos, estava tentando uma rádio adulta. Eu fui com uma turminha para lá, fui ser voz padrão e fazer de novo um programa, acho que era Happy Hour, no fim de tarde, para relacionamentos também. Estava uma rádio muito estilosa, com a Iramar Greco tocando a programação, o Zezé, o Agostinho no comercial, e enfim, fiquei ali tentando, mas fiquei um tempo, acho que 1 ano e meio por ali. Depois voltei para propaganda. Mas aí o Agostinho do comercial, quando assumiu a Nova Brasil, junto com o Calmon, numa terceirização em 96, sabendo que eu gostava de falar, que eu gostava de pensar a rádio, daí precisava de alguém para tentar dar aquela mudança de target rápida, né, que eles fizeram lá um acordo rápido. Então eu fui para o primeiro formulador da mudança de target junto com o Calmon e o Agostinho na Nova Brasil, antes de ser Nova Brasil. E aí eu comecei de novo de manhã, e aí eu comecei a trazer de volta o papo para de manhã, lembrando um pouco de Hélio Ribeiro, das ideias. Como o mundo estava mudando por causa de reengenharia, trabalho, eu comecei a falar de um jeito positivo, de um jeito inspirador, falar de futuro, falar de gestão, falar de trabalho, falar de notícia, falar de notícia boa. E aquilo deu a minha sobrevida no rádio. E em cima dessa nova vida é que eu me sustento até hoje e que eu, na verdade, defini mesmo o meu propósito até o dia que eu puder falar no microfone. Muito bom, muito Fizemos legal. Uma boa história do Nova Manhã. Essa é a visão de um comunicador que também sabe a sua responsabilidade, né? Nada contra aqueles que falam o nome da música, tudo bem com você, estou entregando essa música para fulano, para ciclano que pediu e tal, e para aí. Às vezes a própria rádio, né, dá essa amarrada, ela deixa engessada a programação, porque não quer que fale muito, tem medo que fale outras coisas que não devem, não podem passar. Enfim, cada rádio tem um formato, uma maneira de ser e tal. Agora, quando o nosso comunicador sabe a capacidade que ele tem, a responsabilidade que ele tem diante do microfone, e tem conteúdo, é só encontrar o canal certo, a hora certa, para poder comunicar-se, para poder chegar às pessoas e tudo mais. Temos 5 minutinhos para falar da atualidade. Fala, você, Irineu. Você sabe que esse é o papel do rádio, né? Eu sempre vi nos comunicadores esse papel de falar com as pessoas na sua angústia, no seu desespero. Só que as pessoas entendiam que isso era programação para gente classe C, D, E. Então, ao fazer isso no FM, você descobre que a angústia, o desespero, a falta de motivação, a falta de norte é de todas as pessoas. Então, de manhã eu comecei a trazer isso de volta, mesmo sem falar de religião, sem fazer o apelo religioso, falando sobre as forças que cada um tem. É importante, porque de manhã tudo que você precisa de uma conversa, reforçar o seu valor, as possibilidades que cada dia te abre. E um comunicador faz um bom papel nessa hora, porque a pessoa sabe que ela está viva, mas ela precisa ser lembrada disso, que ela precisa reagir para as coisas que não estão boas de uma maneira ética, de uma maneira valorosa. Então você tem um comunicador, que a história do rádio, o comunicador é companheiro, ele é companheiro para todos os públicos, para todas as faixas etárias, para todos os perfis socioeconômicos ou culturais, desde que você
esteja honesto, esteja inteirado dos assuntos do mundo, dos assuntos do seu tempo. Aí você dialoga, seja para fazer uma notícia, seja para tocar uma música, seja para dar um conselho, seja para falar de política, de relacionamento, de comportamento, de tecnologia, de gestão, porque tudo faz parte da realidade das pessoas. Depois de uma trajetória aí de Nova Manhã, até para encerrar, de Nova Brasil, eu sempre independente nessa fase, 2 anos de Metropolitana maravilhosa ali com a turminha nova, voltei daí para a Transamérica, fiquei de 2005, 2006 na Transamérica, em 2 temporadas, até agora o ano de 2019, e agora entendi que a internet é minha rádio. Eu estou todos os dias das 7h30 da manhã às 8, sempre com entrevistas, com o Feliz Dia Novo, que eu chamo de diálogos nutritivos, com quem tem o que dizer de bom, mais algumas notícias boas, onde eu continuo esse papel. É rádio, porque é a linguagem que eu tenho, tudo é falado, mas tem essa câmera que nós temos aqui hoje, para quem quiser dar uma olhadinha. É distribuído por todas as redes, por todas as plataformas e agregadores de podcast, pois eu continuo fazendo rádio. Como é que se distribui isso? Qual é o suporte? Para mim pouco importa. Eu no rádio aprendi a falar com o coração das pessoas, com a mente das pessoas. Se eu conseguir fazer isso com o maior número de pessoas, independentemente do perfil econômico, eu acho que eu estou sendo um comunicador ligado às questões do seu tempo, às pessoas que convivem comigo nessa época do mundo, nessa época da história, na minha vila, na minha cidade, no meu país. É isso que eu posso fazer como comunicador, é isso que eu tento fazer, com todos os meus defeitos, com tudo aquilo que eu preciso aprender, pelo menos eu saio de casa, ou eu troco de quarto, né? Eu abro o meu microfone tentando fazer isso. Para a gente encerrar, essa coisa da terceirização, ou de você ter uma empresa e apresentar um programa numa determinada emissora, ou ser contratado por ela para fazer aquilo que eles querem. O que é mais fácil nos dias de hoje, de acordo com a sua experiência? O que é que rende melhor para você poder fazer aquilo que você pretende com a programação no estilo que você apresenta? Não, é muito legal você estar numa emissora, né? O broadcasting, como você falou, quando você tem alguém que escreve, alguém que produz, um operador, alguém que vem e agrega valor ali conjuntamente, é criativo demais, é muito bom. Mas se o mundo está mudando e isso está uma coisa muito cara, a gente tem essa possibilidade hoje. De eu abrir o meu microfone aqui e participar da programação de várias rádios, de fazer um programa inteiro aqui em conexão com rádios importantes, rádios grandes. Então eu não vejo diferenciação. Não importa o meio, a gente tem que ter o que dizer, ter o que falar. Com relação à parte logística, à parte de organização e de produção, isso tudo é uma parte organizacional, digamos assim. O importante é chegar até as pessoas. Qual é o suporte, qual é o meio, se eu sou CLT, se eu sou PJ, se eu sou produtor, não importa, desde que exista um acordo honesto e ético entre as partes. Irineu, foi bom demais ter você aqui. Repito, o nome do Irineu Toledo é aquele tão citado durante outras apresentações, quando outros colegas falaram tão bem do tempo em que Irineu abriu as portas, permitiu que os testou, etc, etc. Então, guardem, é muito importante. E agora, infelizmente, como o nosso tempo também é rígido, nós temos que encerrar, vou agradecer a você, não só pelo seu tempo, como pelas suas palavras, porque você é uma pessoa que tem conteúdo, que tem o que dizer e sempre fez isso no rádio. Esse é mais um exemplo que a gente tem que seguir. Eu agradeço a você pela sua vida, pela sua história, pelo que você fez, pelo que você inspirou tanta gente, inspirou a mim também. E eu tenho uma falha na minha carreira, embora tenha recebido muitos conselhos, muitas dicas que você me deu, diretamente por e-mail, eu nunca trabalhei com você, você nunca mandou em mim, você nunca me colocou para trabalhar, não tive essa chance. Isso está fazendo falta, isso fez falta na minha carreira. Muito obrigado por você. Obrigado a você, Irineu, obrigado. Diretamente com você. Não sei se isso é bom ou é ruim, porque tem gente que fala, olha, fica longe, sorte sua que você não trabalhou com o cara, você escapou de uma boa. Mas, brincadeiras à parte, agradeço a sua participação e continuo dizendo, o amor que a gente tem ao rádio tem que ser mostrado sempre através daquela palavra, daquela emoção que a gente passa para as pessoas. Até breve, Irineu, um abraço. Até mais. Esse foi Irineu Toledo, contando as suas histórias, mostrando a que veio, porque ele é
uma pessoa de microfone, porque é uma das mais belas vozes do Brasil e porque ele gosta de transmitir mensagens para o seu coração. Toda semana, no nosso canal do YouTube, YouTube/Fernando Malhoca, você encontra uma nova apresentação, um novo bate-papo com pessoas que têm a voz bonita e que fazem parte das vozes do Brasil. Até a semana que vem. Até mais.